salvos. E ele vai acontecer assim que acabar o arrebatamento. Fomos arrebatados, chegamos lá. Esse tribunal é nos céus, é nas alturas. A gente chegou de lá, de cara nós vamos ser recebidos por Deus no bemá de Cristo. Então, só vai participar desse tribunal os salvos. Quem não está salvo, não participa porque não subiu, está aqui na terra participando da tribulação. Então, olha quando isso vai acontecer. Começou a tribulação aqui, a gente está lá sendo julgado no tribunal de Cristo, tá? Só que assim, gente, não vai ser, eu não acredito que vai ser, eu coloquei até aqui, né? Não será um dia de medo. Pelo contrário, Deus não está julgando se você foi salvo ou se você não foi salvo. Você já foi salvo, você já foi aceito para Ele. Então, eu tenho certeza que vai ser um julgamento com amor, mas onde vai ser apontado tudo o que você fez aqui na terra. Bom, existem 3 trechos principais que falam sobre isso, que esse tribunal são para os salvos e que lá o que vai ser julgado são as obras que você realizou aqui na terra. Ou seja, você cumpriu o propósito de revelar a Cristo ou você não cumpriu o propósito de revelar a Cristo. Se você cumpriu o propósito de revelar a Cristo, você vai ter muito galardão. Você vai ser recompensado com esses galardões. Se você não cumpriu, você simplesmente não vai ter galardão. E é isso que fala nesses 3 trechos. Eu vou ler rapidinho aí. Vamos primeiro. Romanos 14, de 10 a 12, diz assim: portanto você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ou seja, todos os que forem salvos estarão lá diante do tribunal. Porque está escrito assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Aí tem a parte de 1 Coríntios 3, 12 e 15, que a gente vai ler depois. E o texto principal que fala do tribunal de Cristo, que é esse 2 Coríntios 5, 10, que diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ou seja, dá para fugir do tribunal de Cristo? Não. Então isso quer dizer o quê? Você vai acertar suas contas com Deus. Isso quer dizer o quê? Tem tempo de você tomar vergonha na cara. Tem tempo de você não passar vergonha diante desse tribunal. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, pode virar a página. Uma coisa muito importante. O bema, ele não tem o objetivo, o bema não tem o objetivo de julgar os seus pecados. Você não vai chegar diante de Deus e Ele vai falar: ó, você mentiu ali, você roubou ali, você assassinou ali, você destruiu o seu irmão aqui, você teve uma língua feroz aqui. Você não vai ouvir isso lá. Lá você não vai ser julgado pelo que você fez de errado. Lá você vai ser julgado pelo que você fez de certo. Não é uma coisa maluca? Sabe por quê? Tem esses 2 versículos que diz, eu só não vou ler porque está muito tarde, só que depois vocês leem, eu deixei escrito aí. Que diz que do seu pecado, Ele não lembrará. Gente, você já foi remido pelo sangue, os seus pecados já foram perdoados. Você não vai ser julgado pelos seus pecados. Se você chegou lá, é porque você foi remido e os seus pecados, eles foram perdoados. Então, a partir do momento que você chega lá, Ele não vai lembrar do que você fez de errado. Você já venceu, você já herdou a vida eterna. Ele vai julgar o que você fez de correto. E aí a gente vai entender isso. Amém? Deu para entender até aqui, gente? Tá claro? É complicadinho, mas depois vocês assistem de novo que aí vai ficar claro, tá bom? Vamos lá. Qual que é o propósito do bema? Qual que é o propósito desse tribunal? Avaliar também, mamãe. Avaliar a sua fidelidade. Queridos, é fácil entender Jesus e não ser fiel a Ele. Como é que você reagiu diante das tempestades, da tribulação? Como é que você reagiu diante da zombaria por ser cristão?
Como é que você reagiu diante das dificuldades? Você foi murmurador ou você foi fiel? Você creu nele até o final? Bom, e outra coisa, outro propósito do Bemá é avaliar as obras. Esse aqui é o propósito principal. Queridos, obras e benfeitorias não te dão galardão se a intenção do seu coração não for correta. Então, no Bemá, não vão ser só as obras que vão ser julgadas, é sim a intenção do seu coração. Na Bíblia fala que os fariseus, eles iam ao templo e eles pegavam aquele saco de moedas lotadas e jogavam lá no gasofilácio. Sabe o que eles faziam? Moedinha de menor valor, porque para dar aquela sensação para os outros verem que eles estavam colocando um caminhão de moedas. E era nada, era tudo pequenininho, de baixo valor, mas o barulho parecia que era. Essa oferta tem valor? Ele está fazendo uma obra, ele está abençoando o templo. Só que isso não vai dar galardão, porque isso não tem valor, porque o que vale é a intenção do coração. Amém? Bom, olha só. Quais são, então, as obras que... Jonas, quanto tempo eu tenho? 20? Ah, então tá bom. Então, quais são as obras que vão ser avaliadas? Então, vamos com calma, que essa parte aqui é top demais, é a parte preferida minha. Quais são as obras que vão ser avaliadas? Pega lá 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, gente, aqui ele vai comparar as obras com uma construção, com uma edificação, tá? Então, ele está falando que o alicerce, ele já está posto. E o alicerce é Jesus Cristo. A partir do momento que você está salvo, você já está edificado em Jesus Cristo. Só que em cima de uma edificação, você começa a colocar o quê? Em cima da fundação. As paredes, as janelas, as portas. É ou não é? Então aqui esse trecho deixa claro que o nosso alicerce, o nosso fundamento é Jesus Cristo. E isso é imutável. Estamos firmados na rocha e ponto. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Será ou não será? Se você fizer qualquer tipo de obra, qualquer olho vai ver. Eu posso dar uma comida ali para o mendigo, vocês vão ver eu fazendo isso. Só que essa minha oferta, ela está sendo de ouro, de prata e pedras preciosas, ou essa minha oferta está sendo de feno, madeira e palha? Essa é a questão. Então, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo. Gente, fogo aqui significa juízo, por isso que eu coloquei entre parênteses, tá? Que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, o juízo de Deus, o fogo de Deus, vai julgar as suas obras nessa terra. Isso é o tribunal de Deus. É o fogo de Deus, é o juízo de Deus julgando as suas obras. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, gente, o que isso significa? Está dizendo o seguinte, que você vai chegar lá no tribunal e você vai ser julgado pelas suas obras. Eu dei uma oferta ali fora, e a intenção do meu coração foi maravilhosa. Então, a minha oferta é de ouro, a minha oferta é de pedras preciosas, é de prata. E aí, quando Deus me provar com o fogo dele, sabe o que acontece quando você pega esses materiais e junta com fogo? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Sabe o que o fogo faz, a temperatura faz com o ouro? Torna ele mais puro. Quando você coloca esse ouro em altas temperaturas, o material tira as impurezas, refina. As pedras preciosas, elas são forjadas em temperatura. Ou seja, a tua
oferta, ela não some. Pelo contrário, ela fica ainda mais intensa. Agora, se a sua oferta, se eu dei ali fora, porque o outro está vendo, a sua oferta é de palha. Quando o juízo de Deus, que é o fogo, cair sobre aquela palha, o que vai sobrar? Nada. Vai sobrar? Cinzas. Olha lá. Feno, palha, madeira, mais fogo é igual a cinzas. A tua oferta não valeu nada. A tua obra não valeu nada. Então, o tribunal de Cristo, se eu perguntar para vocês o que é o tribunal de Cristo, é onde eu vou ser julgado conforme as minhas obras. Deus quer saber exatamente que tipo de obra, qual foi a minha semente, de que material foi a minha semente, que intenção foi a intenção do meu coração. Queridos, e aqui está falando de fogo, né? O fogo de Deus, o juízo de Deus. E em vários momentos a gente vê que o olhar de Deus era o quê? Como chamas de fogo. Sabe por quê? Tudo é ligado na Bíblia, né? Tudo é ligado. Porque é com esse olhar de fogo que ele vai enxergar o teu coração. E vai julgar o teu coração. Amém? Bom, pode virar a página aí, gente. Tá bom, Fernanda, tudo bem. A gente entendeu que as nossas ofertas, elas precisam ser importantes, especiais. Elas têm que ser... Acho que agora desligou, hein? Desligou? Tá, mas eu vou continuar, tá bom, gente? Senão... Bom, então vamos lá. Quais são as obras? Então, Fernanda, que obras? O que eu preciso fazer para ganhar o galardão quando eu chegar lá? Então, eu preciso... Mas tá desligado, Jô. Não tá? Vocês estão ouvindo com o microfone? Tá bom. Eu vou falar, então, gente, eu vou continuar, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Como eu posso juntar galardão? Como eu posso chegar lá e não passar vergonha, não chegar de forma vazia no tribunal? Primeira coisa que Deus vai avaliar, como nós tratamos ao nosso próximo. Aqui em Mateus 10, 40, 42, diz que até um copo de água a um filhinho dele vai te dar galardão. Gente, eu não estou falando de coisas mirabolantes. Aqui ele fala de um copo de água. Sabe o que ele está querendo dizer? Sabe quando você está no supermercado e tem alguém com um carrinho ali que precisa levar para outro lugar e você vê que é uma senhorinha? Cara, pega aquele carrinho e vai levar. Se aquela pessoa foi uma filha de Deus e você fez isso com o teu coração, você vai ganhar galardão. São atitudes gentis. São atitudes amáveis. Isso é fruto do Espírito, a amabilidade. É mostrar gentileza, é mostrar amor, é mostrar cuidado com o seu próximo. É amar o próximo como a ti mesmo. E isso dá galardão. Outra coisa, como nós lidamos com autoridades. Queridos, pastores são autoridades, ponto. Estejam eles certos ou errados. Você pode conversar e tirar dúvidas com seus pastores. Lógico que você pode. Pastor, não entendi isso aqui. Me explica que minha cabeça ficou confusa. Mas sair falando mal de um pastor. Não estou falando aqui, gente, porque é minha mãe. Não estou falando de pastor Ronaldo e pastor Camilo. Estou falando isso no geral. A autoridade foi instituída por Deus. E respeitar a autoridade te dá galardão. Honrar o teu pastor te dá galardão. Amar o seu pastor, orar pelo seu pastor, torcer pelo seu pastor, te dá galardão. Amém? Outra coisa, como empregamos dons e habilidades. Queridos, Deus nos confiou o quê? Os talentos dele para revelar a obra dele. Se você não é um espelho no seu trabalho, você está revelando ele? Você está usando o talento e o dom que ele te deixou? Não tá, perdeu o galardão. E isso vai ser apontado. Querido, sabe quando aquela pessoa cruzou com você? E aí, filhinho? Você não estendeu a sua mão, você não abriu a sua boca. Isso vai ser julgado. Não quer passar vergonha? Mude de atitude a partir de hoje. Seja um acumulador de galardões lá no céu, no seu trabalho, na sua família. Mude de atitude. Mostre e coloque esses talentos que Deus te deu. Gente, tem gente que tem talento para cantar, tem gente para atuar, tem gente para dançar, tem gente que tem talento para amar, tem gente que tem talento para cuidar.
Use o talento que Deus te deu. Às vezes o meu talento não é o seu talento, por isso que talentos não é todo mundo que tem todos, mas use o que Deus te deu. Não deixa o teu talento sentado no banco. Não deixa o teu talento sentado no banco. Amém? Bom, como empregamos o nosso dinheiro também? Gente, eu só não estou lendo, é óbvio, por causa do tempo, mas vocês, por favor, gente, eu escrevo aqui para vocês lerem, estudarem, tá? Gente, isso aí não preciso nem falar. Tem gente que ganha dinheiro e acontece o quê com a pessoa? Você nunca mais vê na vida. A pessoa é abençoada e o que acontece com o nariz? Quantos aqui conheceram gente que ganharam dinheiro e ficaram insuportáveis e arrogantes? Você sabe que tem pessoas que nunca vão ser abençoadas? Porque Deus sabe que é um candidato a virar um arrogante. E Deus está te protegendo de você mesmo. Olha que bênção, Deus é maravilhoso. Né? Então, como você emprega o seu dinheiro? O que você faz com o seu dízimo? Você devolve a Deus ou você come ele? O que você faz com a sua semente? Você planta numa coisa que não é fértil ou você planta num terreno fértil? Como você usa o seu dinheiro? Queridos, a Bíblia fala muito sobre isso. São vários versículos que dizem que quem acumula galardão aqui na terra não terá galardões no céu. Porque ele já usou os galardões aqui na terra. E se você já recebeu o teu galardão aqui na terra, você não vai ter galardão lá no céu. Você vai chegar lá, você vai ser salvo, mas você não vai receber nada. Amém? Outra coisa, quantos sofremos por Jesus dar galardão? Lógico que da gente, Paulo tem mais galardão que... Sabe? Só que assim, hoje a gente não vive nessa época, a gente vive num país livre, mas nós sofremos. Eu, graças a Deus, não passei por isso, mas quantos aqui se convertem e a família vira o olho? A família julga, a família não aceita. A família, você ouve, ó o crentinho. Queridos, ame, não crie raiva, isso te dá galardão. Você está sendo zombado, oh meu Deus, bora de galardão lá em cima. O quanto você aguenta sem murmurar por amor a Deus. Isso te dá galardão. Vocês viram quantas coisas é o nosso propósito, gente? Quantas coisas darão galardão? Acaba por aí? Não. Como gastamos o nosso tempo? Para finalizar, eu vou ler esse, porque esse é bonito pra caramba. Aqui, Paulo compara a nossa vida como uma corrida, tá? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Queridos, é um texto um dos mais lindos da Bíblia. Como você está correndo a sua vida? Como você está sendo aprovado aqui nessa terra? Como você está correndo a sua carreira? Aqui ele diz nesse texto que um atleta, gente, vai chegar lá no pódio, vai receber uma medalha e pronto, no minuto seguinte não aconteceu nada, não mudou nada na vida dele. E o cara faz dieta, o cara corre, o cara acorda cedo, treina 10 horas por dia. Para subir num pódio, receber uma medalha aí, tchau, pode ir para casa. Acabou. Aqui ele está falando, se um atleta se esforça tanto só para isso, nós temos que esforçar muito mais, porque a nossa coroa, ela não é momentânea, ela é eterna. Como estamos correndo a nossa carreira? Estamos fazendo o que fomos chamados? Como a gente vai se apresentar diante do tribunal de Deus? Agora, queridos, vocês já sabem que nós seremos julgados, não no trono branco, que é um trono de juízo, mas nós seremos provados, não pelos nossos pecados, mas pelo que fizemos de certo e o que deixamos de fazer. Amém? Então, esse é o tribunal de Cristo. Nós vamos parar por aqui e aí sim, a partir desse tribunal vão ser distribuídos os galardões. O que são os galardões? Vamos falar na próxima semana. E aí começa a festa da bodas do Cordeiro, que vamos falar na próxima semana também. Amém?
Então, beleza, galera.